Fala pessoal, como é que estamos? Olha, hoje nós vamos para a nossa segunda aula que vai falar sobre arrependimento e perdão. Eu quero convidar você a caminhar conosco nesse tempo tão precioso de aprendizado pela palavra de Deus e nesse discipulado aqui no nosso Start com Cristo, né? É o começo de uma nova vida, é um percurso longo que a gente vai ter até a eternidade, mas a gente vai chegar lá juntos em nome de Jesus, tá bom? Hoje nós vamos falar desse tema tão importante e eu quero conversar com você a respeito disso, sobre o arrependimento e perdão. O nosso texto base que eu quero agora refletir com você, tá bom? O nosso texto base está em Atos capítulo 3, verso 19. Olha só o que esse texto aqui fala pra gente, né? Ele diz assim, ó. Vamos lá. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependimento, a gente sabe que arrependimento não é apenas quando a gente sente um remorso. O arrependimento envolve mudança de atitude, mudança de mente. E é isso aqui que a gente precisa ter para que a gente possa caminhar. Muitas pessoas, mesmo após se reconciliarem com Deus, ainda carregam culpas, ainda têm mágoas, sentimentos que não merecem recomeçar. Elas têm uma vida amargurada ainda. E não é esse o chamado de Deus para nós. O chamado de Deus para nós, quando ele fala de arrependimento, ele está falando justamente que a nossa mente deve mudar, que essas coisas devem sair. Foi aquilo que a gente conversou ontem, lembra? Né? Que a nossa mente, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O arrependimento, ele traz libertação, porque a gente deixa essas coisas para trás. A gente começa a caminhar numa nova vida. Por isso ele usa o termo aqui, convertei-vos. Essa é a ideia, né? É mudança, é uma transformação. Aí ele diz, quando isso acontece, os nossos pecados são cancelados. Às vezes a gente vem, mas a gente continua com aquela vida de amargura, uma amargura no coração, que não nos deixa caminhar livres. E o nosso chamado aqui é para a gente caminhar livres, libertos, sem peso, sem culpa. Por quê? Porque Cristo já levou sobre si os nossos pecados, as nossas dívidas já estão sobre ele. Então a gente vai ter aqui algumas lições sobre arrependimento e logo no número 1 aqui, a gente vai falar sobre arrependimento como mudança de direção. E é justamente isso quando a gente fala de converter. Você está indo numa via, quem dirige entende, aí diz assim, conversão à esquerda. Quer dizer que você pode voltar na esquerda. É isso que a gente precisa entender. Então, o primeiro ponto vai falar sobre isso. Produzir, pois, frutos dignos. O que é o resultado de uma árvore? Né? São frutos. Então ele diz que são frutos que devem corresponder, que são dignos de arrependimento. Né? Perdão, Mateus capítulo 3, verso 8. Aí em 2 Crônicas 7, 14 diz assim, se o meu povo, se aqueles que são meus, meu povo, agora que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele quer dizer que o perdão vai trazer um benefício de um resultado imediato de cura, de sarar a terra. Então o arrependimento não é apenas um remorso, que eu falei já, mas uma mudança de direção. E quando a gente reconhece o erro, né, nós decidimos viver segundo a vontade de Deus, ele traz cura sobre nós, cura sobre nossa vida. E Deus quer trazer cura para nós, para o nosso coração. Ele quer fazer isso na tua vida e na minha vida. Então, continuando aqui dentro desse contexto, a gente está falando desses passos que a gente vai ter justamente para esse arrependimento e esse perdão. O segundo ponto aqui
O segundo ponto aqui, ele fala sobre isso, ó. Ele diz que Deus perdoa completamente os nossos pecados. Isso é algo extraordinário. A gente traz culpa, a gente traz peso e às vezes pessoas que nos afetaram, pecaram contra nós, nos ofenderam, às vezes a gente guarda. E a pessoa se arrepende, a gente às vezes mantém distância. Mas Deus não. Deus é diferente. Ele perdoa completamente. Olha o que o texto em Salmo 130, verso 7, apenas a parte final do versículo diz assim: pois para com o Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. A misericórdia do Senhor é plena e ele consegue trazer isso sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que se arrependem, né? Então Deus decidiu perdoar, porque nele há misericórdia. Nós não precisamos mais viver condenados pelo pecado. O outro texto diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados eu não me lembro mais. Isaías 43, verso 25. Transgressão. Transgressão é quando a gente transgride a lei de Deus. Imagine que você tem aqui, você vai lendo a Bíblia, você vai falando assim: nossa, eu também falho sobre isso, eu falei sobre aquilo outro, eu errei a respeito disso. Aí a Bíblia diz assim: se você se arrepende, ele é o que apaga todas essas transgressões. E ele diz que ele não se lembra mais. Ele deixou para trás, né? Quando confessamos os nossos pecados, ele não apenas perdoa, mas ele nos purifica e nós somos absolvidos plenamente. No terceiro ponto, diz assim: quem é perdoado também deve perdoar. Aqui é um desafio que nós temos. Por quê? Porque se nós recebemos o perdão de Deus diante de tantas coisas que a gente cometeu, geralmente a gente acha que o que os outros cometeram contra nós é muito maior do que o que nós cometemos contra outras pessoas ou contra Deus. Mas não, nós somos pecadores, nós falhamos e há muitas coisas que estão diante do Senhor e que são pecados nossos, que são nossas transgressões. Mas aí ele diz assim: se eu perdoei vocês, vocês devem também perdoar quem ofendeu. A condicionante que a Bíblia apresenta para nós é que os nossos pecados são perdoados na proporção que a gente tem coragem também de perdoar outras pessoas. O texto em Efésios capítulo 4, verso 32 diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha que lindo isso. Olha a exigência de Deus. O perdão recebido de Deus ele nos capacita a perdoar as pessoas que nos ofenderam. Aí o texto de Mateus 6,15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Esse é o desafio que eu e que você temos, porque o rancor, a mágoa prende a nossa alma, mas o perdão liberta. E para estarmos diante de Deus, nós temos que viver uma vida liberta. Rancor, mágoa vão sempre nos prender. Então, perdoar não é apenas esquecer o que aconteceu, mas abrir mão de cobrar uma dívida. Quando nós não perdoamos pessoas, nós nos tornamos juízes. E quando nós liberamos a dívida, nós achamos que não temos a capacidade de cobrar essa pessoa, porque nós também precisamos ou somos cobrados pelo Senhor. Por isso, precisamos aprender a viver essa vida plena nele, tá bom? Esse é o terceiro ponto e agora a gente vai para a conclusão. Então, para concluir aqui, Deus está nos dando em Cristo a possibilidade de um recomeço. E isso tudo inicia pelo arrependimento, tá aqui, ó. Que é justamente quando nós nos arrependemos, é a certeza no nosso coração que Ele nos perdoou
completamente. Então, quando você também libera o perdão, inclusive a si mesmo, eu gosto muito de falar isso, porque às vezes a gente tem dificuldade de perdoar outras pessoas ou de perdoar situações porque a gente se cobra muito. E por se cobrar muito e não se perdoar, a gente tem uma conduta de cobrar as outras pessoas para poder chegar nesse nível que a gente tem. E às vezes a gente precisa se perdoar. A nossa história, as circunstâncias que a gente vive, as dores que nós temos, né, ou que você causou, você tem que aprender a se perdoar. Aquela situação foi única, hoje você é uma outra pessoa. Por isso a gente precisa entender que um coração limpo diante de Deus vai produzir uma vida abundante. E é isso o convite para você. Arrependa-se, receba o perdão, aprenda a perdoar e viver essa vida plena. Eu quero encerrar aqui com você fazendo um desafio para a semana, que você sabe que a gente faz isso aqui, né? O desafio é escreva num papel coisas que você ainda sente culpa ou mágoa. E você então vai orar ao Senhor, entregando tudo a Deus. Rasga esse papel como símbolo que aquilo está acabado, encerrado, há uma libertação, tá bom? Esteja orando por alguém que às vezes te feriu e que você guarda isso no coração. Ainda que silenciosamente isso está guardado. Ore, libere essa pessoa. Ainda que seja ruim, fala assim, Deus, eu não quero ficar me envenenando com aquilo que o outro fez comigo. Eu quero liberar isso. No final, leia o Salmo 51, todos esses dias da semana, que fala sobre a atitude de Davi diante do seu pecado, e ele se colocando diante de Deus, pedindo que Deus apague os seus pecados, as suas transgressões, né, a sua iniquidade. Esteja orando, buscando isso diante do Senhor. Arrependa-se, perdoe, receba esse perdão, em nome de Jesus. Vamos encerrar por aqui essa segunda aula.